Paz do Senhor, meus queridos irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo aí do horário que você vê esse vídeo. Vamos nesse dia refletir na palavra de Deus um pouquinho, não vou prolongar muito, uma palavra para a nossa reflexão nesse dia. Está aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui nós vemos 4 virtudes importantes na vida do homem. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Estas características de Jó levou a ele a chamar a atenção de Deus para si. Nós que servimos ao Senhor, você que luta contra o pecado, luta contra as coisas que desagradam a Deus, para agradar ao Senhor, o Senhor, Ele se agrada dessa nossa postura diante da sua presença. E a Bíblia nos mostra que, vindo os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Aí nós vemos que Satanás sempre está no meio para tentar trazer prejuízos às coisas de Deus, trazer confusões, discórdias, contendas, desavenças. Mas a palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem, os livrando e os guardando de todo o mal. Então você não precisa ficar desesperado, preocupado, porque o inimigo está aí, ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Tem uma muralha de fogo guardando todos os servos de Deus, a igreja do Senhor. E o inimigo pode tentar, mas ele vai até o limite que Deus permite. É o que nós vamos ver aqui na história relatada da vida de Jó. E a Bíblia fala que Deus virou para Satanás naquele momento que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante a Deus. E Deus falou com Satanás: tem observado o meu servo Jó? E o diabo, não contente com aquilo, disse para Deus: mas é claro, o Senhor deu ele muitos bens na terra, o seu gado tem aumentado na terra, e ele é um homem rico. Se ele perder tudo que ele tem, ele vai murmurar, ele vai pecar contra ti. Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, mas apenas na vida dele o Senhor não permitiu. E a Bíblia fala que certo dia estavam os filhos de Jó reunidos na casa do primogênito, que estava comemorando o dia de seu nascimento. Estavam seus 10 filhos reunidos. De repente chegou um mensageiro correndo, trazendo notícia para Jó que os sabeus, que eram o povo daquela região, tinha dado sobre os bois e roubado os seus bois, e mataram até alguns dos seus moços. Aquele primeiro mensageiro não tinha nem terminado ainda a fala quando chegou o segundo mensageiro, dizendo para Jó que os caldeus tinham dividido em 3 bandos e roubaram todos os seus 3.000 camelos que Jó tinha. Esse segundo não havia nem terminado ainda a sua fala, quando chegou mais um mensageiro, dizendo para Jó que caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas e muitos dos seus criados. Ainda esse terceiro falando, chegou o 4º mensageiro, dizendo a Jó que os seus filhos estavam reunidos e houve uma grande tempestade, muito vento, a casa caiu e matou os seus 10 filhos de uma vez. A Bíblia fala que Jó, meus irmãos, ele rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça
e adorou ao Senhor. Olha que atitude que Jó tomou. Ele não abriu a boca para reclamar de ninguém. Ele não abriu a boca para murmurar. Mas a primeira coisa que ele fez foi se humilhar perante a Deus. E a Bíblia fala que ele adorou ao nome do Senhor. Por mais que esteja essa luta, essa dificuldade na tua vida, adore a Ele. Louva Ele. Glorifica o nome dEle. Porque pode ser uma permissão do Senhor, permitindo que Satanás lhe toque, que Satanás use alguém para poder abater a sua fé, Satanás use alguém para poder fazer você desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. Mas você tem que ter certeza que Deus, Ele é contigo e Ele tem um zelo com todos os seus filhos. E a Bíblia fala que Jó naquele momento disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para mim. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso não atribuiu Jó a Deus falta alguma. Em tudo que ele passou na sua vida, todo aquele desespero, tinha tudo, gado, empregados, seus filhos, não tinha eles mais. E sofreu. Mas Satanás ficou envergonhado porque aquele homem não abriu a sua boca para pecar. Aquele homem não murmurou. Às vezes na nossa vida acontece da mesma maneira. Deus permite que nós perdemos muitas coisas. Acontece coisa que nós às vezes nunca pensamos em acontecer na nossa vida. Mas Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus, Ele está no comando da tua vida, da tua história. Satanás, envergonhado, não desistiu, não. Ele voltou novamente quando os filhos de Deus vieram novamente à presença do Senhor. E Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. E a Bíblia fala, no capítulo 2, na palavra de Deus aqui, que Satanás colocou uma chaga mortal em Jó. Uma chaga maligna em Jó. E ele, com aquela lepra, com aquela situação tão difícil, teve que pegar pedaços de telha para poder raspar aquelas feridas. E a sua mulher ainda disse para ele: ó Jó, tu ainda permanece com essa tua sinceridade para com Deus? Amaldiçoa teu Deus e morra, homem. Mas ele disse para ela: como uma doida, assim falas tu comigo. Deus nos traz o bem, não poderia trazer o mal? Receberíamos somente as coisas boas e não receberíamos também o mal? Olha para os irmãos ver a atitude de Jó. Que atitude maravilhosa de uma pessoa que tem fé no Senhor. E Deus estava provando Jó. E Satanás saiu envergonhado. A tua luta, a tua dificuldade, talvez passe na sua mente em desistir. Mas você não desiste porque o Senhor, Ele é contigo. No teu caminhar, no teu andar, de manhã, de tarde, de noite. O Senhor, Ele é contigo 24 horas por dia. Então, tenha certeza que Deus, Ele vela pelos seus. Deus, Ele vela pela sua palavra. A Bíblia fala que vieram os 3 amigos de Jó condoer-se com ele. Ou seja, sentir o que ele sentia. E aqueles homens, aqueles 3 amigos, ficaram 7 dias e 7 noites calados, sem falar uma só palavra, porque a situação de Jó era uma situação que não havia palavras para expressar. Mas Deus tinha o seu propósito. E a palavra de Deus fala lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, se nós meditarmos aqui, os irmãos podem procurar aí, que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó.
Aí nós vemos, meus irmãos, como Deus se agrada quando nós fazemos algo pelo nosso próximo. Como Deus se agrada quando nós fazemos algo para ajudar alguém. Quando Jó estava orando pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Ele não estava nem preocupado com ele. E uma outra coisa tremenda nessa história de Jó que nós podemos ver também é que a mulher de Jó não morreu. Por quê? Deus falou com Satanás que não era para tocar-lhe na vida de Jó. E quando se casa, ambos não se tornam uma só carne. Por isso que a mulher de Jó não morreu. Por isso que ela não pereceu. Porque diante de Deus, o casamento é uma coisa sagrada. Ambos se tornam uma só carne. E Deus está neste propósito. E Deus duplicou tudo que Jó tinha, deu a ele toda a sua fazenda de volta, deu a ele os seus filhos de volta. E a Bíblia fala que Jó, quando morreu velho e farto de dias. Ou seja, o Senhor está mudando o teu cativeiro. Toma posse dessas palavras. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para essa pessoa que quer te desanimar, mas olha para o Senhor. Tenha essas virtudes de Deus. Vamos buscar de Deus essas virtudes que Jó tinha: sinceridade, retidão, temer a Deus e desviar do mal. Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E isso chamou a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus para você, porque Ele irá cuidar. Tem cuidado. Continuará cuidando da tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Que todos ficam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.